gol do Bahia. Não, foi a forma que o Grêmio estava postado dentro de campo. O terceiro gol do Bahia, de cabeça, tinha 3 jogadores atrás dos zagueiros do Grêmio. 3. E tu não via nem o lateral ali. Então ali é o erro de posicionamento. Isso se trabalha, isso se treina numa boa conversa, depois do pós-jogo ali, senta, pega o computador, vem cá, pega a linha defensiva e fala, olha aqui, não pode acontecer isso, dá uma olhadinha para trás, fica melhor posicionado. E isso se conserta, né? Só que também a falta de atitude, de marcação, tudo isso gera os erros que aconteceram. Eu acho, Gamba, que querendo ou não, né, os debates eles estão conectados porque a gente está falando de um mesmo adversário, né, o Bahia. E eu acho que o Grêmio, não só pelo Bahia, mas também pelos vários desfalques importantes que tinha, o Arthur, sem dúvida alguma, o principal deles, o Grêmio entrou em campo querendo só se defender. Me pareceu que foi uma estratégia muito parecida, a estratégia, não a execução, com o que o Grêmio colocou contra o Flamengo e contra o Galo. Marca, anula, não tem muito o que fazer com a bola. Quando a gente ganhar alguma confiança no jogo e eles daqui a pouco cansarem um pouco, a gente dá uma espetada lá para quem sabe fazer o gol. Só que essa estratégia ela foi por água abaixo quando o Grêmio toma um gol muito cedo e o segundo também muito cedo. E aí para mim ocorrem 2 problemas. O primeiro deles não tinha capacidade ofensiva, porque o Pavon e o Aravena pelos lados, eles mais marcam do que jogam. E o segundo ponto, e claro, a ausência do Arthur, né? E o segundo ponto que ficou claro para todo mundo, a ausência de competição do time do Grêmio. Que daí se desmobilizou por completo, não tinha mais pegada, não tinha tudo que a gente estava falando antes, Gamba. Que o jogo contra o Bahia foi um jogo e o jogo contra o Juventude é outro jogo, tá? A gente precisa, claro, prestar atenção. Acho que o Luiz Mário foi muito feliz em colocar ali as questões de posicionamento que o Grêmio precisa realmente corrigir rapidamente, mas esse jogo não vai demandar tanta responsabilidade defensiva do Grêmio. O Grêmio vai ter que atacar o Juventude, obviamente que com cuidados necessários, mas atacar o Juventude, né? Não só porque joga em casa, mas também porque o adversário não é tão forte quanto o Bahia, é inferior ao Grêmio, e o Grêmio precisa da vitória, aquilo que a gente estava falando ontem. É o jogo para ganhar. Com o Arthur, a informação é que o Arthur está treinando. Então o Arthur volta, tendo o Arthur, tendo o Alisson. Outra criança. Outro time. Exato, é outro time. E aí o Grêmio joga melhor. O André também, né? O André volta a ser alternativa. Alternativa, aqui tá bem. Claro que não tem o Marcos Rocha, esse é um problema. O Bruno, bem ou mal, a tua fala corretíssima de que o Grêmio foi para a Bahia pensando única e exclusivamente em se defender, e quando tu faz isso, tu tem que executar isso com perfeição. É uma coisa que muda o patamar quando outros jogadores entram, entre eles o Arthur. Claro. O Grêmio não pode jogar só para se defender com o Arthur, por exemplo. Deixa eu didatizar aqui, né, o programa didatizar os problemas defensivos do Grêmio. Ontem o Magrão fez uma análise aqui do Internacional. Parabéns, Magrão. Repercussão espetacular, né, de maneira didática para o público que nos assiste. E hoje o Magrão separou alguns lances dos problemas defensivos apresentados pelo Grêmio no jogo contra o Bahia. Vem pra cá, por gentileza, Vai, Magrão. Félix. O cara quer quebrar. Fênix. Barbaridade. Não, de tudo que a gente está falando, né? Bruno, Guima, Luiz, Gamba e nosso telespectador, a gente falou aqui sobre os momentos e falamos muito da questão da falta de competitividade, né? Ali um pouco de passividade na hora da marcação e perda de duelos. Então, só para exemplificar um pouco, se puder, a marcação do Grêmio, a falta de passividade, né? Nessa marcação do Grêmio, pode soltar, e aí tu vai ver que, olha quantos jogadores para trás, e aí, perda de duelo. Perda de duelo. Então, é difícil a gente direcionar, como o Guima falou, o lado individual. Eu sou um cara que não gosta do individual, porque o individual ele expõe muito o jogador. E o futebol ele tem 2 duelos, o duelo técnico e o duelo tático. E quando se perde o tático, fica complicado. E nesses lances que a gente viu do Grêmio, ele perdeu os 2. Ele perdeu o duelo individual e taticamente ele estava mal posicionado. Você vê 3 jogadores, 4, olha quantos jogadores a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores antes do arremate do William José. Então não foi por acaso. Sim. Não foi por acaso esses lances, Bruno e Guima. E tem um ali que a gente tem que pontuar, o Magrão. Até a ponta ali, volta um pouquinho, Chiclé, por favor. Antes do duelo perdido, volta um pouquinho. Aí, tá? Olha aí. Tá. Olha quem é que tá correndo atrás do jogador do Bahia imediatamente ali, ó. Quem é que saiu para caçar? Kahneman. Exatamente. É que nessa imagem não pega, Guimarães, mas um pouquinho antes,
o jogador do Bahia recebendo a bola de costas, o Kahneman sai a caça, Isso. abre o buraco, o jogador dá um tapa de calcanhar e vence o Kahneman. E aí quebrou a linha. Aí o Gustavo. Mas aí que... E antes o Kahneman, só que o Kahneman antes sai do lugar. Tá ali, aparece ali, ó. Esse duelo é um duelo de quarta zaga. Vocês podem reparar que são Olha três. aqui, tá aqui o Kahneman. Exato, porque ele foi lá caçar. Então, foi caçar e não Ele foi conseguiu. caçar, não conseguiu. Mas assim, o que a gente vê do Kahneman, historicamente? E por que ele é o Kahneman ídolo do Grêmio? Porque ele vai pra caça mesmo. É. E aí, taticamente, o time, quem tá do lado dele, tem que saber que o Kahneman vai sair pra buscar essa bola. E o volante, o outro zagueiro do lado, tem que fechar mais. Eu posso dar um exemplo comigo, eu joguei com o Guinha Azul, que era isso. E é ídolo, que ia lá em cima buscar. Então, quem tá do lado tem que ter a inteligência de saber. E aí que eu entro de novo na questão tática. De passar pro jogador, você entender quem tá do teu lado. Quem tá do teu lado? É um zagueiro que vai buscar ou um zagueiro que vai posicionar? Mas eu tenho que te fazer uma pergunta, Magrão, né? Tem que fazer para todo mundo aqui. Eu acho que o zagueiro tem que saber que o companheiro é o cara que vai caçar, beleza. Mas, com o tempo passando, o Kahneman já adquirindo, além da experiência, a idade que deixa fisicamente o jogador, vocês sabem disso, o jogador com, né, uma resistência menor. Será que não era também de o Kahneman segurar um pouquinho essa caça? Ficar posicionado. Cara, quem falou isso foi o Mano. O Mano já falou isso em entrevista coletiva. Mais de uma vez. Que pediu pra ele parar de caçar, pra ele ficar posicionado. Só que às vezes é mais forte do que ele, porque ele tem a característica. Perfeito, ele sai. Isso é característica dele. É Talvez isso. ele nunca foi jogador posicionado, precisa se ele sabe posicionar. Porque ele é aquele cara. E quando você vai ficando mais velho, o Luiz tá aqui também, a gente vai jogar. Vocês de fora estão falando que a gente não está conseguindo mais render, mas na nossa cabeça, a gente ainda quer fazer o que a gente fazia antes. O corpo não acompanha o cérebro E é mais. difícil você virar essa chave. Entendi. Sim. Tu quer fazer, tu quer continuar provando que você era. Então eu acho que passa muito Porque por é o isso. teu melhor. Tu imagina tu dizer assim, ó, isso. aquilo que tu mais sabe fazer, tu não pode mais fazer porque tu não consegue mais. Nós comentamos aqui em off, até pro torcedor e pro telespectador, ele comentou que hoje era um segundo volante que é muito pra frente. E o Guilherme falou, mas sabia jogar de primeiro. Mas quando eu jogava de primeiro, parecia estar amarrado. Parecia que eu não tava à vontade, eu acabava o jogo meio que triste, porque eu queria... Sim. Então, passa muito por isso também. Gente, mas olha só, o caçar é mais difícil do que posicionar. Sim. Ele ia facilitar a vida dele, ele, Kahneman, que é um baita jogador, eu sou Tá fãzaço. louco. Ídolo, título, raça, ele é um cara que ele tá na história do Grêmio. Só que, às vezes, o próprio Kahneman tem que entender que, às vezes, o caçar desgasta mais, é mais difícil, e posicionar desgasta menos e é mais fácil. Então, posicionar... Experiência. Ô, meu, eu posso dar um exemplo do jogador que Eu jogou acho que ele é um comigo? indignado. Eu concordo com o que tu tá falando, Luiz Mário, mas eu acho que o Kahneman é o grande indignado em campo. Então isso, sabe? porque Ele tem que ir na bola. Ele quer resolver. É o que a gente falou ontem da Alessandro. Talvez é ele isso, posicionado. É identificado. Gente, que não é ruim, identificado. porque Chega nessa troca de passe aqui, eu vou sair e vou acabar eu com vou, o jogo. cansado. De repente ele caçou ali, Gamba, ele caçou ali, porque ele tava vendo que tava tudo errado. O posicionamento. isso. E ele fica indignado, falou, não, eu vou ir lá dar um caçar. jeito. Entendeu? E tem Isso é um dele. Magrão. Isso é dele. Tem um ponto na entrevista coletiva do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é questionado sobre isso e ele fala: eu tirei o meu atacante da área pro Kahneman caçar ele. O Rogério Ceni fala isso na coletiva. Mas o Rogério também, quando ganha, fala bem. Quando ganha, o Rogério também. Pô, agora, quando perde, o que você vai falar isso? Só pra todo mundo. Eu não queria jogar com o Kahneman atrás, caçando, dando porrada. Só pra pegar rapidinho, Mauro Galvão foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio com 40 anos. Porque ele posicionava, porque ele sabia que ele não tinha mais Mas força aí ele tinha a leitura, uma Jeromel leitura de também. atalho que era absurda. absurda, né? hein? Mas Gente, o Jeromel também. Por isso que, no meu modesto ponto de vista, não tem esse embasamento que o Bruno tem para falar do Grêmio, mas eu acho que uma das maiores zagas da história do Grêmio é Jeromel e Kahneman. Sem nenhuma dúvida. Porque tem esse complemento. Que lance é esse aqui, Magrão? Voltando, só pra gente ver a passividade e a perda de duelos de novo. Ó, primeiro duelo, perdido, dentro da área. A gente tem quantos dentro da área? Marcando a linha da bola. Olha o posicionamento dos jogadores. Primeiro duelo é com o Ademir. Se perde o primeiro duelo. É o Kahneman. Kahneman. Vai pro segundo duelo. 3 jogadores olhando na bola. Olha a marcação foi, falha. perdão. Olha o posicionamento tático. Não, o primeiro duelo não é o Kahneman. O Kahneman chega agora. Chega agora. Então, são 6 jogadores. Tudo olhando a Tudo bola. olhando a o bola. Kahneman. O Ejar perdeu o primeiro duelo, acho. Mas, Olha quantos jogadores dentro da área. Tudo 1, olhando a 2, bola. 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. O Martins tá Contra olhando a bola o 3 tempo todo. jogadores Dá uma dele. olhadinha pra trás, né? Pra ser zagueiro. O zagueiro tem que olhar pra Por trás. isso que a gente, quando a gente vem aqui falar do erro, Não, né, cara? do erro, É um erro, né? individual, Ali, ó, agora dá pra ver melhor, ó.
É o Cuejar que perde o É primeiro o duelo. Cuejar. O Cuejar tá desembocado, né? Tá. E tem outra situação, olha quem tá dentro da pequena área, Pavon. Pavon. Era o E homem mais recuado do time. Mas aí já é aquele desespero do que falou a pouco o ele ia ser Guima e Gandula, falou o né? Bruno, de entrar para defender. Sim. E aí tu já entra em comprometimento, você tem que defender. Eu tenho uma tese que é uma tese maluca, assim, vocês podem me xingar, não tem problema. Que se o Pavon tivesse descoberto que a principal característica dele é marcar, com 23 anos, se ele tivesse virado lateral direito, ele seria um dos melhores do país de lateral direito. Que ele tem muita poder força. ele marca pra caramba, Não, ele velho. tem muita força, né? É o que ele Marca tem pra de caramba. força. Mas fica evidente, a falha ela é coletiva e não individual. Sim. Ela começa individual, mas vira coletiva Mas eu depois. acho que muito magrão, porque o Grêmio tava com a bola e erra o lateral, né? E aí tu É, também pega a tem defesa... isso, fora do lugar. Às vezes desazada. o origem do lance, Mas a né? jogada se desenrola a tempo de ter um bloqueio melhor. Pode ser. Olha ali, ó, Não, mas- o Ademir. mas o é Ademir, vencer ele duelo. o Ademir se vira com 3, gente. Ó, ele se vira diante de 4. Aí que tá, é o que Tem o Gamba... 4 que é o que o cercam, Gamba tá e falando. ele consegue se virar com 4 cercando. Mas é o que o Gamba tá falando. Deu tempo de recuperar. Isso. Só que perderam os duelos. É isso? eu vou Gente, é duelo. É duelo. Com É isso certeza. aí. Ó, outra coisa. É duelo, É que claro. não sei se a professor pode passar o terceiro gol. Pra mim, o terceiro gol pra mim, é o que ali tu vê que tá tudo mal posicionado. O terceiro gol. Da bola aérea. Dois que é o terceiro. Não, mas que é o terceiro também. Ele quer me quebrar, eu faço 2, ele quer o terceiro. Ele quer que Porra, ele quer. Não, tem que você trabalhar, que você é competente. Eu quero ver você trabalhando. Tem que de férias. resolver os problemas defensivos do Grêmio. Agora é o seguinte, ó, presta atenção aqui, ó, tá? Ó o cheirinho. Marquespan, gente, há 25 anos levando o melhor pão francês à mesa dos brasileiros. Empresa que tem orgulho de ser gaúcha.